Não. Olá, como estamos? Estou aqui de volta. Hoje a nossa aula vai ser sobre os primeiros habitantes da América. Vocês estão todos bem? Tomara que sim, né? Porque logo logo a gente volta e quer todo mundo em perfeita saúde para a gente ter nossas aulas presenciais. Então, vamos à aula. Hoje nós vamos estudar, né, como o homem chegou à América. Até a gente já tinha, né, começado a estudar isso, mas como houve essa interrupção, a gente vai fazer aqui uma aulinha de revisão e também tirando algumas dúvidas que por acaso ficaram. A teoria da deriva dos continentes. Segundo um grande estudioso, Wegener, os continentes estavam unidos num supercontinente, há muito tempo atrás, lá no começo da história, e isso era chamado de Pangeia, né? Rodeado por um único oceano, que era o Pantalassa. Então, vocês estão vendo aí uma imagem, né, que demonstra mais ou menos como essa teoria se confirma de acordo com os grandes cientistas, os historiadores, os pesquisadores, todos eles têm essa ideia de que realmente isso era assim antes da separação e a formação de todos os continentes. Então, vocês estão vendo ali o Pantalassa, né, que é grande parte da água que tomava conta do nosso planeta, isso há 250 milhões de anos, né? Ali a Pangeia, vocês estão vendo que é um único continente, tudo junto, né? Um enorme continente. Aqui na próxima imagem tem o começo da separação, né? Há 180 milhões de anos, que foi evoluindo. Os continentes foram se separando cada vez mais. E à medida que iam se separando, a água que ficava ao redor desse imenso continente que era a Pangeia, foi tomando as áreas entre um continente e outro, formando os mares e oceanos, não é? Então, na próxima imagem você já vê uma separação bem maior e atualmente está com essa última imagem aí. Alguns cientistas acham que essa separação aí é o máximo, né, que eles podem alcançar, que futuramente eles podem se juntar novamente, não é? Então, foi assim, de acordo com alguns pesquisadores, historiadores, que quando os continentes ainda estavam juntos, né, interligados, o ser humano, que antes era nômade, começou a migrar, né? Começou a andar, né? Sair do seu habitat e começou a caminhar porque ele era nômade. Nômade quer dizer, não fica muito tempo num lugar. Eles ficavam determinada região, mas quando a comida acabava, quando a temperatura mudava, eles iam se deslocando para outros lugares em busca de melhores condições de vida, não é? Então, foi assim que o homem pode ter chegado, quer dizer, é uma hipótese, nada foi assim documentado, nada é uma certeza absoluta na pré-história. Por quê? Porque naquela época não tinha nada que documentasse os fatos, e isso só foi estudado depois, né, da evolução da ciência, que foi causada pela invenção da escrita. Aqui vocês estão vendo uma imagem mais, vamos dizer assim, mais detalhada, né? A Pangeia antes, quando os continentes já começavam a se separar, os territórios, e do lado de cá, os continentes já formados, né, depois da separação do território. Vejam que a água que antes, essa parte mais clara, que representa a parte líquida da Terra, a água penetrou os lugares onde havia separação. E se vocês analisarem direitinho, parece mais um quebra-cabeça. As partes que se separaram, elas se encaixam direitinho, né, formando uma nova Pangeia. Então,
A pré-história. Entre 50 e 10 mil anos antes de Cristo, a chegada do homem ao continente americano. Mas como é que ele andou tudo isso, professora? O fato é que ele, o ser humano, ele nasceu na África, de acordo com os cientistas, ele surgiu na África. Então a África é o berço de toda a civilização. Mas o homem, como eu já disse em todas as aulas que nós estudamos sobre a pré-história, ele era nômade e estava sempre se deslocando. Não é o mesmo homem, claro, né, gente, que saiu da África e chegou até a América. Ele foi se deslocando de geração em geração, nascia uma geração, morria, depois nascia outra e continuavam caminhando, e aí eles chegaram aos vários pontos da Terra. Aqui eles foram caminhando e passaram aqui, olha, vejam aqui, no Estreito de Bering. Naquela época, a Terra às vezes tinha mudanças climáticas bruscas, ou seja, a Terra podia estar quente como uma bola de fogo, que talvez aí seja quando os dinossauros desapareceram, né? Eles desapareceram numa época que a Terra estava muito quente. Há quem diga que caiu um meteoro, que caiu um raio, mas o fato é que a Terra estava muito quente e muitos animais não sobreviveram a essas mudanças bruscas de temperatura. Mas ele começou, né, a caminhar aqui, olha. E aí, nessa época aqui o Estreito de Bering, que liga o Alasca ao lado de cá, né, onde hoje é a Europa, esse canal aqui, ele podia estar mais junto, na época em que a Terra não havia se separado completamente, formando outros continentes. Então, numa época em que a Terra tinha mudado de temperatura, parecendo uma bola de gelo, né, muito fria demais, congelou várias partes. Foi assim que surgiram as geleiras. Então, aqui, olha, ele pode ter passado numa época em que não estava tão separado como está hoje e que estava congelado. Essa é a hipótese mais aceita. Por que a gente diz que é uma hipótese? Porque não existe nada assim que comprove essa teoria, não é? Eles podem ter chegado assim, ou podem ter chegado de outro jeito, ou então, gente, podem ter chegado de várias maneiras. Eu, assim, como historiadora e crítica que sou, eu acho que ele chegou de várias maneiras. Essa é a mais provável, né? A mais provável. Mas ele pode ter chegado assim, pode ter chegado aqui, olha, pela Polinésia. Eles podem ter embarcado aqui de ilhas em ilhas, né? Descansava numas ilhas, que as ilhas aqui são pequenininhas, mas na realidade elas são bem maiores. Então, vindo de barco aqui, pelas ilhas da Polinésia, né? Eles podem ter vindo assim, olha, navegando pelos oceanos aqui, olha, tá vendo aqui? Navegando aqui pelo oceano, né? Aí, professora, mas cruzar um oceano inteiro numa embarcação frágil, toda feita só de madeira, mas nas grandes navegações não foi assim, não é? O homem não chegou à África contornando dois oceanos, o Oceano Atlântico e o Pacífico. Então, ele pode muito bem ter navegado assim, quer dizer, nem todos chegaram, né? Alguns chegaram, outros naufragaram, mas o fato é que eles chegaram à América, povoaram o nosso continente, e hoje nós somos descendentes desses povos que vieram da África, de acordo com os cientistas, e chegaram onde hoje é a América. Então, essa hipótese do Estreito de Bering, como eu já disse, é a mais aceita. Tanto é que vocês estão vendo aqui na imagem que ela está mais acentuada, enquanto as outras hipóteses são assim, menos visíveis. Para vocês se fixarem de que o homem pode ter vindo entre 50 e 10 mil anos atrás da África para a América, caminhando e atravessando o Estreito de Bering. Este homem aqui, né, que é Walter Neves, ele foi
um grande antropólogo, né, que encontrou o primeiro esqueleto pré-histórico aqui no Brasil, que ele chamou de Luzia. Já ouviram falar da Luzia? Na verdade, ele só encontrou mais um crânio e alguns ossos do esqueleto, do resto do esqueleto. Então, ele começou a pesquisar e percebeu que era de uma mulher. Então, ele colocou o nome de Luzia em referência a Lucy, que foi o primeiro esqueleto humano encontrado na África. Ele continuou suas pesquisas e começou a fazer em impressora 3D, fez aqui um preenchimento do crânio, né? Para ter uma ideia de como era essa primeira mulher encontrada aqui no Brasil. Vejam que ela tem traços, vamos dizer assim, um tanto africanos, mas também parece com povos de outros continentes, de outras regiões. Aqui vocês estão vendo o crânio que foi encontrado e aqui já com uma cobertura de uma impressora 3D, onde eles preencheram esse crânio para ter uma ideia de como era essa mulher lá no passado pré-histórico. E eles encontraram os ossos e começaram a estudar, porque tudo que nós sabemos da pré-história, gente, é através de fósseis. E o que são fósseis? Fósseis são vestígios deixados pelo tempo, né? Esses vestígios ficam petrificados, né? Porque eles ficam conservados ao longo de milhares de anos e dá condições dos cientistas, dos antropólogos, dos arqueólogos entender o que aconteceu no passado na humanidade. Aqui vocês estão vendo uma pintura rupestre. Uma pintura rupestre é que o homem pré-histórico fazia geralmente no interior de suas cavernas. Eles faziam isso porque eles já tinham ideia de arte e também para registrar o que eles faziam assim, que eles achavam importante. Ele já, bom, como vocês veem, ele já tinha essa sensibilidade, né, de fazer a arte. Então eles pintavam, podia ser com restos de fogueira, né, que é carvão. Eles podiam encontrar um vegetal que tivesse uma tinta, né, que dava para eles pintar, até com o sangue do próprio animal, que eles matavam para sobreviver. Eles faziam esses desenhos nas cavernas. E esses desenhos encontrados nos dias de hoje servem também de estudo para os arqueólogos para saber como viviam os homens da pré-história. Aí vocês também podem perguntar: nossa, professora, um desenho desse sobreviveu há tantos anos atrás? Sim, porque, como eu já disse, eram dentro das cavernas. E se as cavernas continuarem, vamos dizer assim, escondidas, né, dentro das matas, nas montanhas ou até perto de rios, aquelas florestas que não são muito visitadas, não tem muita ação do homem e também, como está dentro das cavernas, não sofre erosão, né? Não leva chuva, nem ação do vento, nem do sol. Então elas ficam conservadas durante milhares e milhares e milhares de anos. E aí, hoje, quando os arqueólogos encontram, né, é uma alegria para eles, porque eles vão ter como estudar as civilizações antigas, pré-históricas. Aqui uma cientista chamada Niede Guidon. Niede Guidon foi na verdade ela ainda está viva. Ela estuda também a arqueologia brasileira e ela encontrou vestígios de quando o homem chegou aqui na região de hoje é o Brasil. Ela acha que o homem chegou aqui ao Brasil há mais de 50 milhões de anos atrás. Encontrou vestígios e ela acha que o homem chegou aqui muito mais tempo do que outros cientistas acreditam. O homem de Lagoa Santa, o dinamarquês Peter Lund, encontrou em 1814 ossadas humanas e de animais extintos na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. No ano de 1970, outros cientistas descobriram
a maior coleção de esqueleto disponível para estudo de habitantes da América. Para os cientistas, para os arqueólogos, encontrar essas raridades, gente, era muito bom, porque eles podiam dar continuidade aos seus estudos. Eles descobriram várias curiosidades sobre esses povos e eles tinham, né, como colocar esses esqueletos em museus. Isso dá prestígio aos grandes estudiosos que se dedicam a estudar essas civilizações do passado. Esses esqueletos permitem dizer que o homem de Lagoa Santa viveu entre 8 e 4 mil anos antes de Cristo. Era baixo e magro e se alimentava de pequenos animais, frutos, peixes, caranguejos, grandes achados no rio. Sua expectativa de vida era baixa. Os adultos atingiam apenas 30 anos de idade e as crianças morriam cedo. Então vejam, o índice de mortalidade era muito grande, né? Os homens pré-históricos, eles não tinham medicina, eles não se cuidavam, desenvolviam doenças, não tinha como se tratar e morriam cedo. Um índice de mortalidade de 30 anos, gente, 30 anos hoje é um jovem. Mas nessa época aí já era o fim da vida deles, né? Não viviam tanto tempo assim como hoje. Hoje, de acordo com os cientistas, as pessoas já podem viver até 150 anos. Naquela época, 30 anos já era considerado um velho. Acredita nisso? Mas é verdade. Depois de Peter Lung, foram extraídos restos de aproximadamente 250 esqueletos humanos. Na década de 1970, foi encontrado um crânio feminino, né? Como eu já disse, que esse crânio tinha 11.500 anos, que deram o nome de Luzia. A descoberta mostrou que a região já era habitada muito antes do que se imaginava e pôs em xeque as teorias até então mais aceitas sobre o povoamento do homem nas Américas, que considerava uma migração única, partindo da Europa e atravessando o Estreito de Bering, chegando ao Brasil através da América do Norte. Então, quando o homem chegou à América, ele continuou migrando, né? Migrou durante muito tempo, até ser esse homem sedentário de hoje. E ele chegou nas Américas e saiu povoando todas as outras partes da região, até chegar ao Brasil, onde nós estamos. Então, querendo ou não, nós somos todos descendentes do homem pré-histórico, sim. Os achados arqueológicos de Lagoa Santa confirmam a teoria de várias ondas migratórias, vinda de Estreito de Bering. Então, pelos estudos dele, nada mais confirmado, né, de que o homem realmente chegou às Américas atravessando esse Estreito de Bering, que liga o Alasca até a Europa. Quer dizer, ligava, né? Porque agora está separado. Os povos daquela época eram caçadores e coletores, né? A tradição do Umbu e Humaitá, a chegada a 8.000 anos, não conheciam a agricultura. Umbu, vocês sabem, né, que é uma frutinha, mas era uma região que dava muito esse fruto, né? Lá nesse lugar eles se alimentavam basicamente disso e da caça e outros vegetais também, mas o umbu era muito evidente, por isso chamou-se de civilização do umbu. E desconhecidas as razões de seu desaparecimento. Até hoje não se sabe por que essa civilização desapareceu. Mesmo com tanto estudo, os homens ainda não descobriram, mas encontraram lá essas pontas de lança, essas pedras polidas aqui, olha, da época do homem pré-histórico nessa região. Os agricultores da Amazônia. A Amazônia, gente, foi muito habitada, né, talvez por causa da imensa floresta, pelos povos indígenas. Até hoje ainda tem gente que vive lá em regime primitivo. Os avanços tecnológicos agrícolas amazonenses foram extremamente relevantes. Para se ter uma ideia do nível tecnológico alcançado por esses primeiros agricultores no território
especificamente brasileiro, precisava falar sobre a terra preta. O que era a terra preta, né, gente? Era aquela terra que a gente chama de humus, né? Onde para plantar é muito melhor. Então foram os homens primitivos que descobriram isso, de que aquela terra preta ela era muito mais propícia para a plantação, para desenvolver a agricultura. Então, a terra preta foi a produção de preparado orgânico, formado por restos de animais e plantas. É por isso que a gente hoje às vezes joga material orgânico, que não é considerado lixo, né? E é utilizado como assim, como um adubo natural para a região. Então, eles usavam isso e a gente hoje ainda pratica esse tipo de coisa, mas que foram eles naquela época que já descobriram que a terra preta era mais rica em nutrientes e os vegetais produziam muito mais se fosse plantado numa terra desse tipo. A terra preta é considerada hoje como o melhor adubo já produzido pelo homem, sendo objeto de pesquisa de vários arqueológicos e cientistas na área de produção de alimentos. Entretanto, essa técnica de produção de alimento foi perdida e os índios que vivem na região não mais a realizam. Então, os índios hoje perderam um pouco, né, da sua cultura, eles já não são mais aqueles índios de antigamente, mesmo porque eles têm que sobreviver de acordo com o avanço, né, da tecnologia e perderam um pouco da sua essência primitiva. Bom, os povos do Sambaqui. Sambaqui, gente, eram amontoados de conchas de animais marinhos, tipo assim, de ostras, de caranguejos, siri, camarão e tuna. O homem, às vezes, que morava no litoral, né, as tribos do litoral, eles pescavam muito. E esses animaizinhos marinhos que eles se alimentavam, geralmente eles jogavam os restos todos no lugar só. Isso foi gerando aqueles amontoados de concha, gerando pequenos montes. Nesses montes, às vezes, eles enterravam seus mortos e deram o nome de sambaquis, né? A alimentação de peixe, moluscos, foi que gerou esses sambaquis. Eles também praticavam a arquitetura e a escultura. Na verdade, eles já construíam suas casas. E também já faziam ritos funerários, né? De enterrar seus mortos, colocar flores, venerar os mortos. Então eles já faziam tudo isso porque já tinha uma certa tendência de espiritualidade. Povos não indígenas habitavam a região antes dos povos indígenas. Na verdade, os povos não indígenas, gente, foi antes da chegada de Colombo. Você sabe que antes de Colombo chegar aqui, ninguém era chamado de índios, né? Todo mundo era chamado de nativo. Aí, depois que Colombo chegou, pensando que era as Índias, passou a chamar todo mundo de índios. Então, antes eles não eram índios, era só um povo nativo, o povo que os primeiros habitantes daquele lugar. Quando necessário, movimentavam-se geralmente seguindo o mar. Quando eles precisavam se mudar de um lugar para outro, geralmente eles seguiam o curso do mar e dos rios, né? Eles iam utilizando. Esse povo que morava no litoral, geralmente, ele não tinham assim muita vontade de adentrar pelo sertão. Eles tinham um certo medo das florestas fechadas e durante muito tempo eles habitaram só o litoral. A maioria localizava-se no litoral, onde há muitos moluscos, também por causa da pesca, né? Eles também ficavam lá no litoral, facilitava a pesca. Quando iam caçar, eles entravam na floresta, mas não muito na floresta profunda. Eles tinham um certo medo, um certo receio. Em todo o litoral havia sambaquis. Muitos foram destruídos. Os sambaquis também fazem parte de fontes históricas da cultura brasileira e faz parte da história desse povo pré-histórico da época. Bom, eu fiz aqui uma seleçãozinha, né, um pouquinho de animais pré-históricos que entraram em extinção. Vocês estão vendo aí um elefante? Na verdade não é um elefante, é um mamute, que é um ancestral do elefante. A grande diferença, gente, eles sofreram mutações.
não só o ser humano, né, sofreu evolução, como alguns animais também, eles mudaram, né, de acordo com o tempo, com a mudança climática do ambiente em que eles viviam. Esse mamute aí, vocês reparem que ele tem o pelo muito espesso, grosso, não é? Ele é bem maior do que o elefante. Vejam aí, tem aí a sombra de um homem, para que vocês vejam o tamanho dele, né? Enorme. As presas também, né, eram muito maiores. Então, esse é um mamute, um ancestral do elefante que entrou em extinção. Hoje só existe o elefante e o mamute não existe mais. Aí uma preguiça gigante, né? Eu costumo dizer na sala de aula que a preguiça gigante entrou em extinção só o animal. Mas ainda tem muita gente que tem uma preguiça deste tamanho, né, gente? Essa preguiça, gente, ela era enorme e habitava aqui o Brasil. Ela conseguia comer lá no topo das árvores. Para você ver o tamanho da preguiça que era. Ela nem precisava subir na árvore porque ela já era grande demais para se alimentar. As preguiças de hoje, elas são bem menores e para se alimentar, elas têm que subir nas árvores, né? E como o nome já diz, ela é preguiçosa, então ela passa muitos dias em cima da árvore mesmo para não ter o trabalho de ficar subindo e descendo. Mas essa aí era enorme e hoje também ela não existe mais. Aí, o tigre dente de sabre também entrou em extinção. Esse tigre, né, que se assemelha a um tigre de hoje, né? Só que as presas eram bem maiores, eram tão grandes que não cabia dentro da boca, ficavam expostas. Então, ele, quando travava uma luta com outro animal, como ele sendo um animal carnívoro, né, ele cravava essas presas no outro animal, na sua presa, e sem chance de sobrevivência para os animais. Geralmente eles pegavam animais herbívoros, e animais herbívoros, eles se defendem menos porque eles não comem carne, então eles não têm necessidade de caçar, eles não têm essa habilidade de caçar, então eles utilizavam mais a alimentação de animais herbívoros, né? Aqueles que só comem vegetais. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, né, da nossa aula de hoje. E no complemento dessa aula eu vou passar uma atividadezinha. Ok, meus lindos? Beijo grande, a saudade continua.